Lendo e ouvindo a Bíblia em 2021. 26º dia. Leia a Bíblia e esteja mais perto de Deus. O mundo está cheio de pessoas querendo fazer maldade. Êxodo capítulo 24. 1. Depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. 2. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. 3. Veio, pois, Moisés, e contou ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz, e disse: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. 5. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. 6. E Moisés tomou a metade do sangue, e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. 7. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo que o Senhor tem falado faremos, e obedeceremos. 8. Então tomou Moisés aquele sangue, e espargiu-o sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. 9. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. 10. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. 11. Porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, e comeram e beberam. 12. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinar. 13. E levantou-se Moisés com Josué seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. 14. E disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco, quem tiver algum negócio, se chegará a eles. 15. E, subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. 16. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. 17. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. 18. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40. Êxodo capítulo 25. 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: 2. Fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. 3. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, e prata, e cobre. 4. E azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras. 5. E peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia. 6. Azeite para a luz, especiarias para óleo da unção, e especiarias para o incenso. 7. Pedras de ônix, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. 9. Conforme a tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo, e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. 11. E cobri-la de ouro puro, por dentro e por fora cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. 12. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado. 13. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro. 14. E colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. 15. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. 16. Depois porás na arca o testemunho, que eu te darei. 17. Também farás um propiciatório de ouro puro, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. 18. Farás também 2 querubins de ouro batidos farás,
nas duas extremidades do propiciatório. 19. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins nas duas extremidades dele. 20. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, as faces deles uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. 21. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. 22. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. 23. Também farás uma mesa de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. 24. E cobri-las com ouro puro, também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. 25. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. 26. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas aos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. 27. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. 28. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. 29. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas com que se hão de oferecer libações, de ouro puro os farás. 30. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. 31. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro, o seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões, e as suas flores serão do mesmo. 32. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado dele, e 3 hastes do outro lado dele. 33. Numa haste haverá 3 copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. 34. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com seus botões e com suas flores. 35. E um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. 36. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. 37. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. 38. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. 39. De 1 talento de ouro puro os farás, com todos estes vasos. 40. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. Êxodo capítulo 26. 1. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e azul, púrpura, e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. 2. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados, todas estas cortinas serão de uma medida. 3. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. 4. E farás laçadas de azul na orla de uma cortina, na extremidade, e na juntura. Assim também farás na orla da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 5. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão presas uma com a outra. 6. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. 7. Farás também cortinas de pelos de cabras para servirem de tendas sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. 8. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida. 9. E juntarás 5 destas cortinas à parte, e as outras 6 cortinas também à parte, e dobrarás a 6ª cortina à frente da tenda. 10. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. 11.
Farás também 50 colchetes de cobre, e colocarás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda, para que seja uma. 12. E a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina em que sobejar, penderá de sobre as costas do tabernáculo. 13. E um côvado de um lado, e outro côvado do outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobre aos lados do tabernáculo de um e de outro lado, para cobri-lo. 14. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. 15. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. 16. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 17. 2 encaixes terá cada tábua, travados um com o outro, assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. 18. E farás as tábuas para o tabernáculo assim, 20 tábuas para o lado meridional. 19. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. 20. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte. 21. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. 22. E ao lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. 23. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados. 24. E por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. 25. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo da outra tábua. 26. Farás também 5 travessas de madeira de acácia, para as tábuas de um lado do tabernáculo. 27. E 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados, para o ocidente. 28. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. 29. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para passar por elas as travessas. Também as travessas as cobrirás de ouro. 30. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. 31. Depois farás um véu de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. 32. E colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e porás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. 34. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. 35. E a mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, mas a mesa porás ao lado do norte. 36. Farás também para a porta da tenda, uma cortina de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador. 37. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro, seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça e paz.